Convido os irmãos, por favor, abrem suas Bíblias lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 8, 9 e 10. Amém? Todos acharam? Que diz o seguinte: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vamos ler juntos o verso 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Os irmãos estão cientes que o tema desse ano é Movidos, não é isso? Foi feita até uma arte aqui muito bonita, Movidos, Igreja Viva, Igreja que Vai. Então nós vamos estudar durante esse ano o livro de Atos e nós estamos estudando temas, tá? Cada mês nós vamos estudar um tema diferente. E nós estamos estudando, no mês de janeiro, o tema Testemunhando a Fé em Cristo. Então, esse texto que nós acabamos de ler, resumindo, Paulo está dizendo o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Queridos, testemunhar a fé em Cristo não significa impor uma crença sobre as pessoas, mas viver e confessar aquilo que você sabe sobre Ele. O que você sabe sobre Jesus? Que informações você tem sobre Jesus? O que nós sabemos sobre Ele? A grande pergunta que fica é: como testemunhar a fé em Cristo em um mundo que resiste à verdade? Nós sabemos que o mundo ele não está querendo aceitar a verdade. Nós sabemos que esse mundo ele não aceita a chamada verdade absoluta. Nós cristãos, nós cremos na verdade absoluta. Nós não negociamos a verdade que nós temos, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é uma escrita. A palavra de Deus é uma pessoa. E o seu nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a verdade. E ele já nos falou sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade. Ele é a palavra. Ele é o logo de Deus. Então, Jesus, ele não é meia verdade. Jesus é a verdade absoluta. E o mundo, ele não consegue assimilar essa verdade absoluta. Então, como nós devemos testemunhar a nossa fé em Cristo no mundo que não aceita uma verdade absoluta, mas aceita uma verdade relativa? Então, nós estamos vivendo momentos onde a palavra relativa ela está sendo introduzida em vários assuntos. O casamento não pode ser uma verdade absoluta, é relativo. O disciplinar dos nossos filhos não pode ser uma coisa absoluta, conforme os padrões de Deus. Ela tem que ser relativa, depende disso, depende daquilo. Não existe verdade absoluta, existe verdade relativa. Não existe verdade relativa, existe verdade absoluta. Se existe um pedaço de um bolo, é porque esse pedaço de um bolo veio de um bolo todo, concorda? Então não existe verdade relativa. O que existe é a verdade. E nós cristãos, nós não negociamos essa verdade. Então, como que nós podemos testemunhar da nossa fé em Cristo? 3 pontos. Primeiro, confessando Cristo ousadamente. Lá em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Eu lembrei de um fato interessante, lá na primeira igreja batista de Coronel Fabriciano, nós tínhamos lá o encontro dos jovens, né? Escola de treinamento. Hoje não existe mais isso. Mas todo domingo, 6h30, a gente se encontrava. Não sei se alguns aqui lembram. Os mais antigos, eu creio que devem lembrar. Então, o que é que de vez em quando a gente fazia? O culto começava às 7h30. Então, ao invés de nós termos a escola de treinamento, a partir de 6h30, a gente simplesmente chegava em um dos domingos,
assim, gente, vamos pegar os folhetos e vamos dar uma andada no centro, né? Aquela pracinha em frente, a prefeitura normalmente era bastante movimentada na época, então a gente pegava os folhetos e um grupo subdividia ali perto do centro. Nós sabemos que o centro fabriciano, final de semana, é morto. Não é isso? Você passa ali no centro, nem parece que não tem ninguém. Todo mundo foi para o Melo Viana. Você passa no Melo Viana, está cheio de lugares abertos, ali, lanchonetes, barzinhos, mas o centro fabriciano é morto. Mas a gente tinha esse programa, pelo menos uma vez por mês. A juventude saía e distribuía o folheto, chamando as pessoas para o culto de 7h30. Aí vai eu pegar um folheto e fui subir no morrinho ali. Gente, vem um homem, assim, de quase 2 metros de altura, uma cara fechada. Eu olhei para ele e falei assim, é ruim eu dar um folheto para ele. Se eu der um folheto para ele e ele resolver mandar um tapa na minha cara, eu vou parar 500 metros de distância, vou estar lascado. Entendeu o que eu fiz? Passei direto. Não, vou lá na pracinha deve ter gente, então eu vou lá. Eu passei lá, tinha alguns distribuindo os folhetos, aí voltamos e fomos para o culto. Aí o culto começou às 7h30, coisa maravilhosa, louvamos, adoramos, ouvimos a palavra de Deus, o pastor fez o apelo, uma pessoa veio à frente. Isso, né? A irmã fez até uma carinha ali, ela já sabe a resposta. Adivinha quem é que foi lá na frente, gente? O homem. Isso me marcou até hoje, tanto é que eu estou contando isso para os irmãos depois de uns 40 anos. Então, queridos, temos que testemunhar a nossa fé em Cristo. A gente não precisa ter vergonha. Eu estava ouvindo um testemunho de um jovem, um ministério, eu esqueci o nome do ministério, tentando lembrar aqui, mas esqueci. Um jovem que queria pregar o evangelho. Ele sabia tocar violão, Lucas. O que ele fez? Olha, eu vou trabalhar e volto para casa todo dia de metrô. Ah, não, eu tenho que falar do evangelho. Aí ele pegou o violão dele assim, eu vou tocar, Kleber, eu vou tocar, vou sentar lá atrás no fundo do trem e vou tocar umas músicas evangélicas e vai ser a minha contribuição para o evangelho. Que tantas pessoas passam por aqui, eu não posso deixar de falar, entendeu? E ele pegou o violão e foi tocar dentro do metrô. Aí ele conta que todos os dias, Gerson, ele levava o violão, mas ele não tocava. Ele levou 6 meses para tocar a primeira música, porque ele sentia vergonha. O que as pessoas vão falar? Como é que vai ser a receptividade? E toda hora ele falava que pegava o violão, na hora que dava o primeiro toque, e falava, e aí, como é que faz? Ele levou 6 meses. Hoje, ele tem um ministério e ele tem mais de 1.000 pessoas trabalhando com ele. Tem um casal nos Estados Unidos que eles não sabiam como fazer. E eles tinham muita vergonha de pregar o evangelho. Aí eles resolveram pregar, eles andavam na rua, lá nos Estados Unidos, e via muitas prostitutas. Então eles resolveram conversar com essas prostitutas. Eles começaram a conversar com elas. Só conversar. E depois começaram a querer ajudá-las. E conversando com os empresários, tentar tirá-las dessa vida, oferecendo um trabalho, oferecendo um apoio para essa transição da vida delas. Mas eles tiveram muitos problemas, muitos receios. Eles custaram começar. Hoje eles moram aqui no Brasil e o ministério deles tem mais de 100.000 pessoas ajudando. Talvez a gente tenha, um certo receio, uma certa vergonhinha dentro do ônibus. De vez em quando tem um lá dentro do ônibus que ela entrega um folheto. Tem um, eu já vi que já entrou no ônibus tocando violão. Algumas pessoas não gostam, mas eu já vi um outro jovem, ele vai todo dia tocando uma música dentro do ônibus. E sabe o que eu percebo? Eu percebo lágrimas descendo. Eu pego o ônibus todos os dias, na parte da manhã. Teve um dia que eu sentei, eu pego o ônibus, desço lá na integração, e um dia eu sentei perto de uma senhora, eu vi que ela estava com a cabeça meio baixa. Eu só disse para ela, bom dia, tudo bem? Só falei isso. A lágrima desceu na hora. Eu gostaria de ficar lá e conversar com ela, só que eu tenho um ônibus só no horário e ele tinha acabado de chegar. Gente, as pessoas estão sedentas, querendo que alguém as ouça. Abrir o coração para que nós venhamos o quê? Testemunhar da nossa fé em Cristo. Hoje você tem quantas Bíblias na sua casa? 2, 3, 4. Sabe qual foi a primeira carta que foi escrita na Bíblia? Alguns entendem que é o livro de Tiago, o irmão de Jesus. Sabe quanto depois ela foi escrita, depois que Jesus subiu ao céu? Aproximadamente 12 anos depois. A igreja primitiva não tinha isso aqui. Sabe quando é que a Bíblia assim, foi acessível às pessoas, gente? Sabe quanto tempo depois? No século XVI. O compêndio que nós temos aqui da Bíblia, cheio desses livros aqui, ela só foi possível, o cânon, ele só foi fechado 400 anos depois que Jesus subiu. As pessoas não tinham Bíblia. Elas tinham algumas cartas, a começar de Tiago. E naquela época não tinha xerox.
sabe? Ir lá tirar cópias. O Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Manda lá tirar umas cópias, lá um xerox, lá umas 1000 cópias, distribui. Não tinha. Era tudo feito na mão. Agora eu pergunto, como é que esse evangelho cresceu? Vocês não tinham Bíblia? Como é que as pessoas da igreja primitiva pregavam o evangelho, testemunhavam a sua fé, se eles não tinham Bíblia? Resposta, eles não tinham Bíblia. Eles eram a própria Bíblia. Fica a dica. Queremos que a nossa igreja cresça? Fica a dica. Como nós podemos testemunhar a fé em Cristo? Confessando Cristo de forma ousada. Então, quando Paulo fala, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, nós podemos ver aqui uma convicção absoluta de que o evangelho do Senhor Jesus é o poder. Poder para quê? Poder para salvar vidas. Poder para transformar o ser humano, dando a eles o quê? Uma nova esperança. Não uma esperança qualquer, mas uma esperança na certeza de que aquele que promete, ele será sempre fiel. Se Jesus falou, eu vou voltar, ele vai voltar. Se ele diz, eu tenho um céu para você morar comigo, tem um céu e nós iremos morar com ele. Quinta-feira eu até brinquei, falei assim, eu vou começar a falar um refrão de uma música e você completa. Porque ele morreu, posso crer? Não, gente. Porque ele morreu, posso crer? Não, isso não existe. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Paulo falou o quê? Se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Por que você está aqui? Por que você tomou a decisão de sair da sua casa e vir para cá? Poderia ter ficado em casa, poderia ter dormido mais um pouquinho. Se nós estamos aqui, queridos, é porque Jesus colocou o quê? Essa esperança no nosso coração. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu sei que nós estamos passando nesse momento, um momento de noite. Mas vai haver um dia que ele virá e não haverá mais noite. O que é eternidade? Quando a gente fala eternidade, o que é que vem na sua mente? Sabe o que é que vem na nossa mente? Uma vida que dura muito. Não. Eternidade não é uma vida que dura muito. Porque se eu falar que a eternidade é uma vida que dura muito, parece dar uma ideia, Cleber, que uma hora vai acabar. A palavra de Deus, por exemplo, como é que você sabe que um dia passou e tem um outro dia? Como é que você sabe que hoje é domingo e amanhã é segunda? Quando chegar amanhã na segunda-feira, hoje, por exemplo, domingo, como é que você sabe que hoje é domingo e não sábado? Qual a informação que passou para você que mudou o dia? À noite. Agora tira a noite. Sábado e domingo vão ser o quê? No mesmo dia. Se você não tem noite, agora deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que nos tempos finais, após o milênio, quando Deus voltar e trazer a Nova Jerusalém, ele vai dizer muitas coisas. Ruas de ouro e cristal, não sei se a Nova Jerusalém vai ser dessa maneira, mas eu creio que seja de uma forma até para que nós venhamos ter um pouquinho da noção do que é o céu. Mas ele fala outras coisas. Diz que na Nova Jerusalém não vai haver o quê? Não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver nada disso. Mas ele fala uma outra coisa, que na Nova Jerusalém não vai haver noite, porque a glória do Senhor irá iluminar. Então, se não vai haver noite, então não vai ter virada de dia. Então, o que é eternidade, gente? Eternidade é aquele momento gostoso, maravilhoso, que nunca terá fim. Passa na sua cabeça aquele momento gostoso que um dia aconteceu e você falou assim, nossa, eu gostaria que isso durasse para sempre. Ou as suas férias, ou um aniversário, ou um encontro de família. Sabe aquele momento que você falou um dia, falou assim, nossa, está sendo tão bom aqui, gostaria que isso aqui durasse para sempre? Então, isso é eternidade. É a presença constante de Deus que nunca terá fim. Isso é eternidade. Então, queridos, será que nós cremos o que Paulo nos falou aqui? Será que nós cremos que realmente o Evangelho do Senhor é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê? Então, se nós cremos, então por que nós não estamos testemunhando dessa palavra? Será que nós estamos tendo vergonha da palavra de Deus? Você sabia que as pessoas nesse planeta, são mais de 8 bilhões de pessoas, cada um de nós temos nossos problemas. Né? As únicas pessoas que não têm problemas aqui, elas estão aonde? Isso, no cemitério. Fora isso, todos nós temos problemas, e graças a Deus que nós temos dor de cabeça por causa dos problemas. Isso significa que nós temos cabeça.
E na cabeça tem um quê? Cérebro. Para quê? Para usar, para resolver os problemas. Não é isso? Então, por que que uns resolvem problema e outros não resolvem? É questão de foco. Então, para de focar nos problemas e foca na solução. Quer um exemplo disso? Pedro, Jesus veio andando sobre as águas. Pedro falou, é o Senhor? Sou eu, sim. Então, se for o Senhor, manda vir. Manda eu ir andar sobre as águas. Jesus falou para ele, o quê? Vem. O milagre só acontece, não é porque você quer. O milagre só acontece quando Deus diz, vem. Ok? Então, Jesus falou, vem. E Pedro foi. Ele andou sobre as águas? Andou. Mas diz que na hora que ele estava no meio do caminho, a palavra de Deus diz que veio um vento tempestuoso. E o Pedro, que era pescador, e ele conhecia muito bem, falou assim, vai dar ruim esse negócio. E a palavra de Deus diz que veio um vento tempestuoso e ele olhou para baixo. Ou seja, ele mudou o foco. Nós não falamos que Jesus é a solução. Jesus é a solução, não é isso? Não tem uma frase que nós falamos aí? Jesus é a solução. Então Pedro estava andando sobre as águas porque ele estava olhando para quem? Para a solução. Mas quando ele abaixou a cabeça, ele afundou. Ou seja, ele mudou o foco da solução para o problema. O que aconteceu com ele? Afundou. Qual a diferença? Se todos nós temos problemas, como é que umas conseguem resolver o problema e outras não? Aquelas que conseguem resolver, elas focam na solução, não no problema. Então, queridos, a igreja primitiva, ela fazia isso. Ela vivia a teoria na prática. Elas não tinham Bíblia, e elas eram a própria Bíblia. Então, nós temos que pregar esse evangelho. Nós temos que pregar para as pessoas e dar a elas a resposta para um único problema. Como eu falei, todos nós temos problemas diferentes, mas a humanidade toda só tem um único problema. Temos problemas diferentes, circunstanciais, particulares, mas todos juntos nós temos um único problema em comum. Qual que é? Ter a resposta para uma única pergunta. Qual é a pergunta? Para onde irei depois que morrer? Depois que eu morrer, para onde que eu vou? Para qual eternidade que eu vou? Simples assim. Queridos, nós temos que ter uma coisa em mente. As pessoas não vão para o inferno porque elas pecam. As pessoas pecam porque elas já são do inferno. Se você nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, constituir família, ter filhos, sabe? Ter uma vida tranquila e não fazer mal para ninguém. Uma vida tranquila, sabe? Não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e morrer, para onde que você vai? De acordo com a palavra de Deus. Entendeu? Por isso que Jesus falou que ele não veio julgar o mundo já está julgado. As pessoas já são do inferno. Qual é o trabalho da igreja? Ir lá no inferno e tirar essas pessoas. Esse é o nosso trabalho. É testemunhar dessa fé que um dia alguém pregou para mim e me tirou, foi lá no inferno, teve a coragem de ir lá no inferno e me tirar do inferno. Por isso que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe qual é o trabalho da igreja, gente? Sabe qual é o trânsito da igreja? É ir no inferno todo dia e voltar. Todo dia. O meu trabalho, o seu trabalho é ir no inferno todo dia e tirar gente de lá. Você já parou para pensar isso? Agora, se eu tiver vergonha desse evangelho, como é que fica? Porque Jesus não teve vergonha de mim quando subiu naquele madeiro. E quando a palavra de Deus diz que Jesus morreu em vergonha, gente, em vergonha, sabe por quê? Porque as pessoas, quando eram crucificadas, elas, primeiro, a cruz é uma morte vergonhosa por si só. Segundo, todas as pessoas que eram crucificadas na cruz, elas eram crucificadas nuas, sem roupa. Quer uma humilhação maior do que essa? Mas Jesus passou por tudo isso, por mim e por você. Ele não teve vergonha, Kelly, de você. Por que eu teria dele hoje? Por tudo que ele fez por mim. Por isso que Paulo diz que eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Entenderam? Mas as pessoas não vão querer crer na palavra de Deus. Mas fala para elas que existe um céu e um inferno. Fala para elas que nós pecamos, somos pecadores, que não há um justo sequer. Fala para elas que Jesus veio por elas. Fala para elas que Jesus quer que elas venham morar eternamente com Ele.
que há um juízo, que há uma graça distribuída a todos, que há um céu, mas que há um inferno. Mas talvez você possa falar assim, mas existem pessoas questionadoras. Talvez ela vai questionar você, então tá bom, se existe céu e inferno, então me prove. Se você provar que existe céu e inferno, tudo bem, eu vou para a sua igreja. Tem como provar que existe o céu e o inferno? Tem. Você já percebeu que na Bíblia a Bíblia faz questão de citar nomes de coisas? Por exemplo, Monte das Oliveiras, já ouviu falar? A Bíblia fala. É verdade? Existe esse Monte das Oliveiras? Se você for lá em Jerusalém, você vai achar ele lá? Vai. A Bíblia fala sobre mar Mediterrâneo. Fala, mar Mediterrâneo. Se você pegar o livro de história, livro de geografia, você vai achar o mar Mediterrâneo? Ok, então significa que a Bíblia está correta, não está? Tá. A Bíblia fala sobre um tal de Império da Síria, e fala até um dos seus reis, rei Ciro. Tá, se eu pegar o livro de histórias, eu vou achar esse Império Assírio? Vou. Eu vou achar um dos seus reis lá, o Ciro? Vou achar. Rio Jordão, a Bíblia fala, o Rio Jordão, que fica lá na Palestina. Se eu for lá em Jerusalém, eu vou achar esse rio? Eu vou achar esse rio? Vai, então a Bíblia está correta, não está? Então, por que a Bíblia coloca nomes e detalhes de lugares, nome de pessoas, acontecimentos e fatos? Ela coloca lá para você testar e verificar se é verdade. Se você for, olha só, você vai chegar à conclusão que tudo que está na Bíblia é verdade, porque você testou, verificou e realmente é verdade. Agora, se na Bíblia tudo aquilo que é testável, a Bíblia está correta, por que naquilo que não é testável, a Bíblia estaria mentindo? Existe céu e inferno? Tem como testar? Não. Mas se de um lado a Bíblia é correta e é verdadeira, por que nesse outro lado que não é testável ela seria mentira? Então as pessoas não querem crer porque elas não querem crer, gente. Isso é o papel delas, mas o nosso papel é pregar o Evangelho. É isso? Segunda coisa, como testemunhar da nossa fé em Cristo? Vivendo de forma coerente. Então os nossos irmãos, em Atos capítulo 2, verso 44, diz, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles viviam o Evangelho. Eles ouviam oralmente as instruções dos apóstolos que ouviram de Jesus. E eles falaram, vamos colocar isso em prática? E eles colocavam em prática. Eles não tinham isso aqui. Talvez o nosso problema hoje é que a gente tem muita teoria e pouca prática. Eles tinham quase nada de teoria. E o pouco que tinham, eles colocavam em prática. Talvez seja por isso que a igreja primitiva cresceu e muito. E muito. E com isso eles puderam o quê? Eles puderam nos dar esses ensinamentos maravilhosos de como testemunhar a nossa fé em Cristo. Por último, como testemunhar a nossa fé em Cristo? Permanecendo firmes em meio às provações. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que está em vós. Como testemunhar da fé em Cristo? Primeiro, confessando Cristo ousadamente. Segundo, vivendo de forma coerente com o Evangelho. Terceiro e último, permanecendo firmes em meio às provações. Você tem lutas? Nós temos lutas, amém? Essa semana, como é que foi sua semana? Foi tranquilo? Foi de boa? Sem nenhuma luta, sem nenhuma perseguição? Foi? Reveja seus conceitos. Quando nós passamos uma semana sem luta, sem perseguição, significa que o diabo está, olhando para a gente e falando assim, top, hein? Top. Cristão, gente, cristão que é cristão, passa por lutas, passa por perseguição. Ok? Com uma diferença. Jesus está dentro do barco. Mas mesmo Jesus estando dentro do barco, não significa que nós não vamos passar por lutas. Muito pelo contrário. Eu vou citar um exemplo aqui.
Por exemplo, do Cirilo de Alexandria. Quem foi Cirilo de Alexandria? Foi um jovem da igreja primitiva, que ele foi expulso da casa dos seus pais por causa da sua fé. Ele foi levado ao tribunal romano e foi dado a ele a oportunidade de negar a sua fé em Cristo, podendo ele voltar a casa e os pais restabelecer todo o seu patrimônio, todo o seu testamento e colocá-lo novamente como fazendo parte de todo o patrimônio que o pai tinha. Olha, se você negar a sua fé, Cirilo, seu pai e sua mãe irão aceitar você de volta e você voltará a ter acesso e a legitimidade de ter o patrimônio do seu pai. A resposta dele foi o seguinte: estou pronto a sofrer e Deus há de levar-me para o céu. Não me importo de ter sido expulso da casa do meu pai. Hei de ter um lar melhor. Não preciso de bens materiais. O meu tesouro está no céu. Não tenho medo de morrer. A morte vai apenas conduzir-me a uma vida melhor com Cristo. No site Portas Abertas, guarda esse site Portas Abertas, que fala sobre a perseguição dos cristãos. Conta a história de uma jovem indiana. Ela era muçulmana e se converteu ao cristianismo. E os muçulmanos na Índia, principalmente, eles levam sempre ácido sulfúrico com eles, principalmente onde tem cristãos. Sabe para quê? Jogar neles. Então, os muçulmanos que se convertem ao cristianismo são inimigos. Então, eles carregam ácido sulfúrico e jogam. Essa jovem, ela se converteu. Um grupo de jovens jogaram ácido sobre ela. 80% do corpo dela foi queimado. A metade do rosto dela foi queimada. O pastor e a amiga dela foi visitá-la. E quando chegaram lá, choraram copiosamente. Sabe o que essa jovem falou para eles? Não fiquem tristes. Eles podem ter tocado na minha carne, mas não tocarão no meu espírito, pois é e sempre será do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso é testemunhar da fé em Cristo. Não me interessa o que eu estou passando. Não me interessam as lutas e provações e perseguição. Bem-vindo às lutas e às perseguições. Por último, tem uma jovem de nome Felicidade. Eu gosto muito dela, muito dela. Foi uma mulher cristã do século II, escrava, jovem, mãe e grávida, que viveu durante a perseguição dos cristãos no Império Romano por volta do ano 203 depois de Cristo. Então, pelo fato dela confessar a sua fé em Cristo, testemunhar a sua fé em Cristo, ela foi levada à prisão. E naquela época, confessar e testemunhar a sua fé em Cristo era automaticamente levado à perseguição e à morte. E ela confessou sua fé em Cristo. Então, quando ela estava presa, ela estava praticamente nos dias da tradição, que ela estava no último mês de gravidez. E pela lei romana, uma mulher grávida, ela não podia ser executada. Ela não podia ser executada. E na prisão, conta a história que os soldados zombavam dela. Como que zombavam dela? Dizendo que ela não morreria com os seus companheiros, irmãos em Cristo. Está vendo aí? Você está grávida. Pela lei romana você não pode morrer, você não pode ser torturada. Enquanto eles vão morrer por esse tal Cristo, você será poupada. Talvez nós, nesse momento, nós falamos o quê? Graças a Deus que ela está grávida, porque ela não passará pela tortura, perseguição e nem a morte. Nossa, essa criança foi um presente de Deus para a felicidade. Olha só que bênção. Ela não vai morrer por causa dessa criança. Que coisa linda. Ok. Felicidade, porém, fez uma oração a Deus. Orou para que Deus desse a ela a oportunidade de ter a luz naquela noite. Sabe o que aconteceu? Ela teve a criança. E ela foi levada à arena. E ela morreu. Conta a história de que ela estava na arena, veio uma vaca brava por cima dela, rasgou, e ela caiu no chão, ela levantou, consertou o cabelo
abriu os braços, olhou para o céu e agradeceu a Deus. Veio o touro e acabou com ela. Isso é testemunhar da fé em Cristo. Agradeça a Deus pela liberdade que nós temos aqui no Brasil, gente. Nos conta a palavra de Deus que talvez essa liberdade vai acabar. Vai acabar. Mas tem muitos cristãos nossos que estão aí sendo perseguidos nesse exato momento, testemunhando da sua fé em Cristo. Se nós temos essa liberdade de testemunhar, por que não testemunhar? Ah, mas eu estou com vergonha, eu não sei como começar. Comece. Comece. O que você gosta de fazer? Que talento que Deus te deu? Começa por ele. Não tem problema, pega um folheto, distribui. Mas as pessoas vão pegar e vão amassar e jogar na minha cara. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Então, o nosso papel é o quê? Testemunhar da nossa fé em Cristo. Nossos irmãos primitivos, eles tinham o quê? Tinha Bíblia? Não, não tinham. Eles reuniam em casas. E como eu falei na quinta-feira, sabe como é que eram as casas? As casas, a divisão de uma casa para outra era uma parede. E naquela época, era dado um valor para quem entregasse cristãos. Um caça-prêmios. Então, às vezes, para eles cantarem um hino dentro de casa, sem que o vizinho ouvisse, porque eles não sabiam quem era o vizinho, eles poderiam ser presos por causa disso. Então, alguns iam para onde? Para Catatumba. Catatumba, traduzindo, cemitério. Lá os romanos não iriam, por causa da religião deles. Mas eles ficavam lá cantando e louvando a Deus nas catatumbas, adorando a Deus. A perseguição era tanta que eles não sabiam quem era quem na história. Então, para ele conversar com alguém ou saber quem é quem, o que eles faziam? Quando encontravam alguém, eles olhavam para o chão e pegavam o dedo no chão e faziam assim. Quem era cristão, ele fazia o quê? Fazia assim. Deu para entender a figura? Assim. Aí o outro pegava a parte de baixo e fazia assim. Formou o quê? Um peixe. Por isso que você tem um peixinho, de vez em quando, no carro. Não é isso? A gente olha assim, a gente vê um texto e fala, aquele ali é católico. Aí quando a gente vê um peixinho, aquele ali é crente. Não é isso? Então era assim que eles se comunicavam. E sabiam quem era quem. Eles não tinham a palavra de Deus. E eu concluo agora dizendo, eles não tinham a palavra de Deus, eles só tinham eles mesmos. Sabe como é que fez o evangelho crescer, gente? O evangelho cresceu por causa do seu Zé do açougue. Por causa da dona Maria, que era costureira. Por causa do seu João, que era pintor. Os apóstolos deu um pontapé inicial. Mas quem fez o evangelho crescer são pessoas simples. Como eu e você. Pessoas simples. Sabe qual é a diferença? É que existia várias costureiras, mas a roupa da dona Maria era diferente. Existem vários pintores, mas o seu João pintava de um jeito que eu nunca vi. Tem o seu Pedro, que era padeiro. Tem vários padeiros, mas o pão dele era diferenciado. Por quê? Porque todos faziam como estivesse fazendo para o Senhor. As pessoas se admiravam pela vida dessas pessoas. Lembra que a palavra de Deus diz que os apóstolos estavam cuidando dos órfãos, das viúvas? Sabe quem eram os órfãos? Naquela época, tem que parar, 9h40 já. Naquela época, os pais que tinham seus filhos bebês que nasciam, muitos pais não aceitavam criança. Ou porque era mulher, muitas mulheres crianças mulheres eram jogadas, ou porque tinha alguma deficiência. E eles eram jogados no lixo, ou eram vendidos pelos mercadores, para se transformar ou numa prostituta, ou num escravo. Era jogado no lixo. Adivinha quem pegava essas crianças? Isso, os cristãos. Naquela época, sem muito cuidado com medicina, havia muitas doenças. E muitos eram jogados na rua.
E às vezes tinha até epidemias, onde várias pessoas saíam da cidade, porque não queriam ficar lá. Então deixavam os doentes e iam embora da cidade. A cidade virava o quê? Um fantasma, um local fantasma. Adivinha quem cuidava dessas pessoas? Muitos cristãos pegavam essas pessoas doentes e levavam para suas casas. Hospedavam essas pessoas na sua casa. E cuidavam dessas pessoas até elas ficarem curadas. Eles eram hospitaleiros. Adivinha de onde veio a palavra hospital? Os cristãos. Eles não tinham Bíblia. Eles só tinham as instruções que os apóstolos receberam de Jesus e a vida deles. Isso. Ah, você tem Bíblia? 1, 2, 3, 4? Ok. Mas na hora que você for encarar o mundo, o que é que você tem? Seja você a própria Bíblia. Sejamos nós as próprias Bíblias. Vamos orar para a nossa escola bíblica dominical? Louvado seja o Senhor, Pai. Obrigado por esse momento gracioso. Obrigado, Pai, porque nós podemos ser cooperadores do Senhor. Ó Deus, continua, através do Teu Santo Espírito, nos dando autoridade para que nós venhamos continuar sendo testemunhos da fé em Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, se por algum momento nós tivemos, ó Deus, momentos de vergonha. O Senhor não se vergonhou de nós. Por isso, ó Pai, nos dá sempre oportunidade para pregar desse evangelho, que é o poder para salvar e transformar vidas. Nos ajude, ó Deus, que a Igreja Batista Centenário, Pai, seja uma igreja movida pelo Teu Santo Espírito. Uma igreja que vai, e uma igreja que cresce, e uma igreja que irá sempre avançar. Nos ajude esse ano. Esse é o nosso tema, esse é o nosso propósito, esse é o objetivo da Igreja Batista Centenário. Movidos. Nós não queremos ser conhecidos apenas como membros da Igreja Batista Centenário. Nós não queremos ser apenas conhecidos como discípulos de Jesus. Nós não queremos ser apenas conhecidos como cristãos. Nós queremos ser conhecidos como os movidos dessa cidade. Uma igreja viva, uma igreja que vai. Apenas a sua igreja. Ó Pai, agora continuamos falando da escola bíblica dominical. Em nome de Jesus. Amém.